A Fórmula 1, do jeito que a gente conhece hoje, não nasceu assim, de um estalo, numa ideia genial de uma pessoa só. Ela foi, na verdade, o resultado de uma evolução natural das corridas de grande prémio que já botavam fogo na Europa desde o comecinho do século XX. Pintou aquela necessidade de organizar essas competições, sabe? De criar um campeonato que juntasse as várias corridas e definisse, de uma vez por todas, quem era o melhor piloto e a melhor máquina do planeta. Era um sonho que muita gente apaixonada e com visão de futuro no automobilismo compartilhava. A ideia era simples, mas para lá de ambiciosa, criar uma fórmula, um conjunto de regras técnicas e esportivas que iam definir os carros e o formato das competições. Essa fórmula daria origem ao nome Fórmula 1, mostrando que era a categoria máxima, a principal, o topo do pódio do automobilismo mundial. Representantes de clubes de automóveis de vários países, organizadores de corridas e até alguns construtores entraram de cabeça nessa. O marquês António Brivio Sforza, da Itália, foi um nome de peso, assim como outros representantes da França e da Grã-Bretanha. O nome Fórmula 1 foi adotado oficialmente em 1946, mas o Campeonato Mundial de Pilotos mesmo só foi rolar alguns anos depois. A expectativa era gigante. O pessoal do automobilismo estava doido por esse novo formato. O dia 13 de maio de 1950 entrou para a história. Foi nessa data que rolou o primeiro grande prêmio do Campeonato Mundial de Fórmula 1. O palco escolhido? O circuito de Silverstone, lá na Inglaterra. A escolha de Silverstone foi bem simbólica, marcando uma nova era de paz e competição esportiva na Europa, que ainda sentia na pele as marcas da guerra que tinha acabado fazia pouco. O clima em Silverstone, naquele sábado, era de pura adrenalina e muita curiosidade. Nas pistas, perfilaram máquinas de marcas que virariam lendas, tipo Alfa Romeo, Talbot Lago, Maserati e Erra. Eram máquinas imponentes, com motores dianteiros superpotentes, mas que para pilotar exigiam uma perícia e uma coragem dos pilotos que não tá no gibi. O grande vencedor daquela corrida de estreia, o Grande Prêmio da Europa, foi o italiano Giuseppe Nino Farina. Ele pilotava um Alfa Romeo 158, também conhecido como Alfetta. Os primeiros anos da Fórmula 1 foram dominados por pilotos com uma coragem de leão. Nomes como Juan Manuel Fangio, Alberto Ascari e o próprio Nino Farina são lendas lembradas com admiração até hoje. Esses caras eram verdadeiros artistas do volante, feras capazes de domar carros que eram brutos, potentes e, o principal, muito perigosos. Eles corriam por paixão, pela glória, e encaravam riscos que hoje a gente nem imagina, com uma coragem que beirava a loucura, mas sempre com um respeito gigante pela máquina e pela pista. Só que, naquela época, a tecnologia de pneus, suspensões e freios ainda era bem básica, coisa de outro tempo. Cinto de segurança era artigo de luxo, e os cockpits abertos não protegiam quase nada se rolasse um acidente. Esses pioneiros, com toda essa coragem e habilidade, não só ganharam corridas e campeonatos, eles construíram o DNA da Fórmula 1. A história da Fórmula 1 é cheia de fatos curiosos e momentos inacreditáveis que vão muito além das vitórias e derrotas. Por exemplo, durante os primeiros 11 anos do campeonato, as 500 milhas de Indianápolis faziam parte do calendário oficial. Isso criava umas situações bem bizarras, né? Tipo pilotos que viravam vencedores do GP de Fórmula 1 só por ganharem em IndyCar, sem nunca terem disputado outra corrida do Mundial. O Bill Vukovich, por exemplo, ganhou em Indy em 1953 e 1954 e levou pontos para o Campeonato Mundial. E tem mais, até 1990, existia a tal da regra do descarte. Os pilotos só podiam somar os resultados de um certo número de corridas durante a temporada. Isso queria dizer que um piloto podia mandar super bem, ser consistente, mas ter que jogar fora alguns resultados bons. Celebridades ao volante,
quando a fama resolve arriscar na pista. A Fórmula 1 sempre teve aquele poder de atração quase magnético, não só nos fãs de corrida, mas também em gente famosa de outras áreas. Mas olha, sair do estrelato no cinema, na música ou até em outros esportes, para sentar no cockpit de um Fórmula 1, quase nunca era moleza. Isso só mostrava o quanto os pilotos profissionais precisavam ser craques e ter um talento fora do comum. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Alfonso de Portago, um aristocrata espanhol cheio de talentos. Ele correu em 5 grandes prêmios de Fórmula 1 entre 1956 e 1957 e conseguiu um segundo lugar no GP da Grã-Bretanha de 1956, dividindo o carro com Peter Collins. Outras celebridades também namoraram a ideia de correr na Fórmula 1. O glamour das corridas em lugares super famosos como Mônaco, Monza e Spa-Francorchamps atraía celebridades e a alta sociedade, que se misturavam com a poeira e o cheiro de óleo dos boxes. No entanto, essa época também foi marcada por um nível de perigo de arrepiar. Na parte da tecnologia, foi uma época de pura ebulição. Equipes britânicas, muitas vezes tocando o barco em garagenzinhas, os famosos garagistas, como Lotus Cooper BRM e mais tarde McLaren e Tyrrell, começaram a peitar e passar por cima das grandes fábricas italianas. Essa época também foi palco de rivalidades históricas, daquelas que ficam para sempre na memória do esporte. A briga entre Jim Clark e Graham Hill, 2 britânicos com estilos bem diferentes, marcou o comecinho dos anos 60. Com o tempo, especialmente lá pela década de 70, a grana começou a entrar com mais força. E aí, meu amigo, vieram algumas das maluquices das equipes que hoje fazem parte das lendas do esporte, não? Alguns donos de equipe ficaram famosos por serem figuras excêntricas e por terem umas ideias bem fora da casinha. O Ken Tyrrell, por exemplo, deixou todo mundo de queixo caído em 1976, quando apareceu com o Tyrrell 44, um carro de 6 rodas, com 4 rodinhas na frente. O Lord Hesketh, com sua equipe Hesketh Racing, botava para quebrar nos paddocks dos anos 70, com um clima de festa e zoeira, dando festas de arromba e bancando o Playboy, um contraste total com a seriedade das outras equipes, mesmo competindo de igual para igual com o James Hunt. A equipe Andrea Moda Formula, em 1992, é um exemplo clássico de desorganização e falta de preparo total, que mal conseguia classificar os carros para as corridas. Outra que ficou famosa pelas razões erradas foi a Life Racing Engines, em 1990. Eles tentaram competir com um motor W12 feito por eles mesmos, que era uma lesma e quebrava mais que tudo, virando piada no paddock. A Ferrari é, sem sombra de dúvida, a mais icônica de todas. Fundada pelo Enzo Ferrari, a escuderia é a única equipe que disputou todas as temporadas do Campeonato Mundial desde que ele começou, lá em 1950. Do outro lado, contrastando com toda essa pompa da Ferrari, surgiram os garagistas britânicos. Equipes como a McLaren, fundada pelo piloto neozelandês Bruce McLaren, a Williams, criada por Sir Frank Williams e Patrick Head, e a Lotus, sob o comando do gênio Colin Chapman, eram a cara do espírito inovador e daquela garra de não desistir nunca. Grandes fabricantes de carros também tiveram seus dias de glória e se jogaram de cabeça na Fórmula 1. A Mercedes-Benz dominou geral em meados da década de 50 com o Juan Manuel Fangio, mas deu um tempo depois da tragédia de Le Mans em 1955 para voltar com tudo décadas depois, fazendo um estrago na era híbrida. Grande parte dessa virada comercial aconteceu graças à visão do Bernie Ecclestone. Durante décadas, ele mandou nos direitos comerciais da categoria, levando a Fórmula 1 para um nível de popularidade e grana que ninguém nunca tinha visto. Graças à luta de pilotos como Jack Stewart e depois de instituições como a FIA, os carros ficaram muito, mas muito mais seguros, com células de sobrevivência de fibra de carbono, dispositivos como o HANS,
que protege cabeça e pescoço, e o Halo. A Fórmula 1 de hoje em dia é pura tecnologia complexa, especialmente com as unidades de potência híbridas, que misturam motores a combustão com sistemas que recuperam energia. A aerodinâmica continua sendo uma área-chave no desenvolvimento, com carros que criam uma pressão aerodinâmica absurda para grudar no chão. Mesmo com todas as mudanças e os perrengues, o encanto da Fórmula 1 continua firme e forte, imortal. A combinação única de talento humano no limite, tecnologia de ponta, disputa roda a roda e o glamour de um show global continua deixando milhões de pessoas no mundo inteiro de boca aberta. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Comente qual tema gostaria de ver por aqui. Até a próxima!